Hi, Leute! Olá, pessoal! Alles in Butter, tudo na manteiga, tudo certo? O vídeo de hoje é em relação aos verbos não separáveis em alemão, tá? Já falamos um pouquinho sobre os verbos separáveis, mas novamente eu trouxe eles aqui, tá? Anotem essas informações sempre, né? Estejam sempre com caderno e caneta na mão, é essencial aqui, né? Toda informação é sempre muito importante. Então, o que são ali os verbos separáveis que a gente já viu, tá? São aqueles trennbare Verben, né? Conhecidos em alemão. São verbos conhecidos, quando a gente pega ali o kommen, por exemplo, que é um verbo que a gente conhece, e adiciona ali um prefixo, tá? Esse prefixo parece muitas vezes com uma preposição, com um advérbio, mas não é, tá? Ele é um prefixo do verbo e é um prefixo que a gente separa, tá? Então, eu tenho ali como exemplo que a gente já viu, kommen, que é a ideia de vir, ankommen, que é a ideia de chegar, steigen, que é a ideia de subir, e aussteigen, que é a ideia de desembarcar. Então, o prefixo, ele muda o sentido do meu verbo, tá? A gente já falou isso na aula dos trennbare Verben. Então, cuidado, espero que vocês tenham revisado isso com muita atenção, porque é um conteúdo muito importante e que a gente vê muito em alemão. Existem muitos exemplos de trennbare Verben em alemão, tá? Os exemplos na frase, aqui só para recapitular um pouquinho, tá? Como que funcionam os trennbare Verben em frases, a gente viu que a partícula, o prefixo, vai sempre para o final da frase, tá? Então, a gente tem aqui, wann rufst du mich an? Quando você me liga. Ich rufe dich morgen an. Eu te ligo amanhã. Rufst du mich morgen an? Você me liga amanhã. Então, na Ja-Nein-Frage é o único contexto em que o meu verbo conjugado vai para o início ali da minha oração, da minha pergunta. Nos outros dois contextos, o meu verbo conjugado vai para a segunda posição. Mas em todos eles o meu prefixo vai para o final. É isso que categoriza, digamos assim, que, né, dá essa característica a esses verbos separáveis. É esse prefixo sempre separado do verbo ao final, tá? E aí, agora, no verbo de hoje, que é o mais importante, o nosso tema de hoje, são os verbos não separáveis. Os verbos não separáveis são muito menos frequentes, tá? Esses prefixos, essas partículas ali no início que parecem separáveis, tá? São muito mais comuns do que os que não se separam, que são os exemplos aqui, tá? Então, eu trouxe eles para vocês aqui. A maioria dos verbos formados por prefixos são separáveis, tá? Isso vocês têm que ter em mente. Porém, existem alguns poucos prefixos que a gente não separa, que não são separáveis. E eu trouxe esses prefixos aqui para vocês. Vocês já vão ver que a lista vai diminuir muito, porque eles são muito menos comuns, tá? Começamos ali pelo B, tá? B é uma partícula que não se separa. Então, eu vou ter besuchen, visitar. Anotem isso, tá? Porque às vezes quando a gente aprende os trennbare Verben, a gente acha que tudo se separa. Na verdade, não. Existem sílabas ali, prefixos, que a gente não separa. E eles também são importantes para a gente identificar quais que se separam, não é mesmo? Então, a gente tem aqui, além do B, o ent, tá? Ent também é um prefixo que a gente não separa. Entdecken. Entdecken significa descobrir, tá? Entdecken. EA, tá? A gente puxa esse ER para um EA. Erzählen. Erzählen, tá? O A tremado é esse som de E, né? Erzählen significa contar, mais voltado para a história, tá? Eu conto uma história a alguém. Novamente, ó, não é uma sílaba, não é um prefixo que a gente separa, tá? Próximo exemplo. Ge. Gefallen. Gefallen significa agradar. Ge também não é um prefixo separável, ok? Próximo exemplo. Fair. V aqui a gente sempre puxa para F, né? Esse ER a gente faz aquele mesmo som, é um som de EA, né? Fair. Verstehen. Verstehen, tá? Então, verstehen é entender. A gente já viu um verbo com stehen que era separável, que é o aufstehen, que é a ideia do levantar. A gente viu no outro vídeo sobre trennbare Verben, né? Só que é o auf, ó. Auf é uma partícula que se separa, é um prefixo que se separa. Já o fea, não. Então, quando a gente ver o fea em uma frase ali, a gente vai ver, né, no verbo que ele vai ficar junto com o meu verbo, ele não vai se separar. Verstehen, entender. O meu outro verbo aqui, é o verbo, desculpa, partícula, né, prefixo que não vai se separar, é o zerstören. Zerstören. Zerstören significa destruir, tá? Em guerras, enfim, né, em situações catastróficas. Zerstören, destruir.
Ó, zäh também é uma partícula ali, um prefixo que não vai se separar. Então, prestem atenção aqui, ó. São poucas as partículas, poucos os prefixos que não se separam. Então, atentem-se e foquem nesses. Se vocês souberem que esses aqui não se separam, vocês sabem que todos os outros se separam. Então, é muito mais fácil dessa forma, porque os separáveis são muito mais comuns. Então, não tem como a gente decorar todos eles assim, né? Então, é mais fácil decorar os que não se separam, tá bem? Então, como que significa ali, o que significa esses verbos não separáveis em uma frase? Significa que eles vão ficar junto do meu verbo. Eles vão ficar grudados no meu verbo conjugado ali. Então, um exemplo com uma V-frage é aqui. Wann besuchst du deine Familie? Quando você vai visitar sua família? Wann besuchst du deine Familie? Eu conjuguei meu verbo aqui com ST, porque é o du, né? Mas vocês percebam que o B não vai para o final, porque ele não é um verbo separável, tá? Agora, numa Aussage, numa afirmação. Ich erzähle dir jetzt die Geschichte. Eu te conto a história agora. Novamente, ó, erzählen, é um prefixo que não se separa, então ele fica junto ali do meu verbo conjugado. Erzählen, ok? E uma Ja-Nein-Frage agora. Gefällt dir das Kleid? O vestido te agrada? Gefällt dir das Kleid? Ó, é o verbo gefallen, é o ge. Então, esse ge fica ali junto com o fallen, ele não vai se separar, tá? Então, atentem-se a isso. Por mais que a grande maioria eles sejam trennbare Verben, né? Verbos separáveis, com prefixos separáveis, existem esses poucos que não são separáveis. Então, a gente não pode simplesmente cortar ali e mandar para o final, tá? Aí estaria errado também. Então, esses verbos que não se separam, essa partícula, esse prefixo, fica ali grudado no meu verbo conjugado, tá? Isso é muito importante. Então, agora, como exercício, isso é muito importante para a gente identificar melhor isso, tá? Faça uma lista dos prefixos separáveis e dos prefixos não separáveis. Por si só, nessa lista, vocês já vão perceber que os prefixos separáveis são muito maior. A gente viu isso na aula dos trennbare Verben. Na aula dos trennbare Verben, a gente viu os prefixos, alguns exemplos de prefixos separáveis. Mas vocês também podem procurar na internet. É só procurar ali partículas, prefixos dos verbos separáveis em alemão que vocês vão encontrar também. E aí façam essa lista. E ao lado, confrontem com essa lista das partículas dos prefixos que não se separam. E vocês vão ver ali o que é mais frequente, tá? Junto a isso, coloquem um exemplo de verbo. Coloquem um exemplo de verbo porque é assim que vocês vão formar vocabulário também. Coloquem um exemplo de verbo e coloquem esse verbo em um contexto. Então, coloquem uma frase do lado junto a esse verbo também. Assim, vocês praticam os verbos separáveis, colocando aquela partícula lá para o final, e assim vocês praticam os verbos não separáveis, conjugando ali aquele prefixo junto do meu verbo na segunda posição, se for uma afirmação, por exemplo, tá? Então, é um conteúdo muito importante, exige muita prática. Procurem aí exercícios na internet também, tá? Existem muitos. É só a gente colocar o tema ali no Google que certamente vocês vão encontrar alguma coisa. Mas é importante praticar. A gente vai seguir vendo esses verbos, eles vão aparecer inúmeras vezes em textos, em conteúdos que a gente for trabalhar aqui. Mas entender o que são esses verbos separáveis e não separáveis é essencial nesse momento, tá? É a base. Para depois, quando vocês aprenderem coisas mais avançadas, vocês não ficarem com déficit aqui em relação a esse conteúdo, tá? Porque ele é muito importante. Tudo certo? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Se ficaram com dúvidas, podem comentar aqui no vídeo, né? Podem entrar em contato comigo também, sem problema algum. Eu sempre gosto de esclarecer as dúvidas de vocês. Faço os vídeos com muito carinho, então espero que vocês tenham gostado e espero vê-los novamente aqui no próximo vídeo de alemão da Cultive, tá certo? Bons estudos, desejo sempre isso a vocês, né? Sempre bom a gente estudar ali com prazer, isso faz toda a diferença. E qualquer coisa, estou sempre à disposição aí de vocês, tá certo, Leute? Então, nos vemos no próximo vídeo. Bis bald!